A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Você já sentiu a presença de Deus aqui? Já mesmo? Diga um amém aí bem forte. Olha, tudo que eu ia falar já foi dito aqui. Você vai perceber que eu vou só repetir. O Espírito Santo de Deus já tinha um propósito nessa noite. E Ele já vem conduzindo tudo aqui dessa forma. E eu fiquei encantado, eu estou assim, extasiado de tudo quanto Deus colocou no meu coração para que fosse dito. Eu só vou reforçar, porque Deus já falou tremendamente aqui essa noite. E o que Deus colocou no meu coração, eu não conheço a pastora, não sei, não lembro da irmã, conheço seus pais, são muito queridos. E quando a irmã veio trazer essa mensagem, Deus já tinha colocado algo em meu coração. Queria que projetassem na tela aí, por favor. Olha só. Não é esse não. Isso. Chamados para viver o sobrenatural. Olha que coisa. Você foi chamado por Deus, meu irmão? Você sabia que você foi escolhido por Deus? A Bíblia diz, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No Evangelho de João. Que a Bíblia vai nos trazer algo que justamente vem, já foi o que o pastor Edmar acabou de falar, por isso que eu estou falando, eu só vou repetir. Oh Deus, Tu tem algo maravilhoso aqui essa noite, Pai. Olha, meu irmão, você vai sair da condição que você entrou aqui só se você quiser. Porque Deus te trouxe aqui, Ele escolheu que você estivesse aqui essa noite, porque é para você sair daqui de um outro nível de fé, de um outro nível de relacionamento com Deus. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo o que em meu nome perdides, ao Pai Ele vos conceda. Amém? Entende? Que houve um chamado de Deus para mim e para a sua vida. E é um chamado não para algo normal, é um chamado para algo sobrenatural. Algo que vai muito além do ordinário. Deus nos chamou para o extraordinário. E olha, e é interessante que essa vida, esse propósito, esse chamado, Ele faz assim: tudo que você perdizes ao Pai, Ele vos conceda. É algo que é fora dessa atmosfera, fora desse conceito nosso de hoje, fora do que nós palpamos, fora do que nós enxergamos, fora do que nós convivemos, é algo muito além. O nosso chamado é um chamado muito além dessa atmosfera que nós vivemos. Nós nos apegamos tanto no natural. Eu quero que essa noite, essa sexta-feira, você entenda que o propósito de Deus é que para que vou despertar a minha e a sua vida para irmos muito além do natural. Eu quero destacar aqui algumas coisas para que você perceba se você não está vivendo dessa forma. Se você não está vivendo esse extraordinário de Deus, se você não está vivendo o sobrenatural de Deus, certamente alguma coisa está acontecendo de errado comigo e com você. Porque Deus não mudou.
Deus não é menos Deus hoje do que Ele foi ontem, Ele nem vai ser menos Deus do que Ele é amanhã, o poder dEle não está limitado, o poder dEle hoje não é mais do que era ontem, nem será menos do amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e nele não há nenhuma sombra de variação. Então é importante entendermos que se o propósito dele para a minha vida é que eu viva o sobrenatural, e se eu não estou vivendo, o problema está em mim. O problema está com você, o problema está em nós. E eu quero destacar algumas coisas aqui que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para que nós possamos pensar. O que falta para que eu viva o sobrenatural de Deus? O que falta para que essas realidades tão maravilhosas que nós ouvimos aqui essa noite aconteçam na nossa vida? O que falta para que tantas coisas que eu vou falar aqui aconteçam em nossa vida? Pois nós não somos diferentes de nenhum outro. E o nosso Deus, Ele é o mesmo. Agora eu te pergunto, será que esses pontos que eu vou colocar aqui rapidamente faz você refletir e faz você imaginar, olha, eu estou falhando nisso aqui. Olha, às vezes eu não estou conseguindo viver o sobrenatural de Deus na minha vida, ser uma rotina, ser algo que está todo dia acontecendo. Muitas vezes porque às vezes a gente está deixando algumas coisas passarem que são muito importantes. Para vivermos o sobrenatural de Deus, precisamos desejar, valorizar a presença dEle na nossa vida. A Bíblia vai nos mostrar aqui de uma forma muito gloriosa. Eu quero passar rapidamente, porque por causa do horário. No livro de Êxodo, Moisés, um homem experimentado por Deus, um homem com um chamado maravilhoso de Deus, um homem que vivenciou tantos milagres que o Senhor fez ali no Egito para arrancar aquele povo dali com a mão forte, mas aquele povo era ruim, mesmo experimentando o sobrenatural de Deus, caminhando pelo deserto, mas mesmo debaixo de uma nuvem, mesmo ao lado de uma coluna de fogo que os aquecia e que refrescava o calor do dia, mesmo diante de tudo isso, aquele povo era ruim. E chegou um determinado momento que Deus fala para Moisés assim: olha, eu fiz uma promessa, eu vou cumprir essa promessa na vida de vocês, mas eu não vou mais com vocês. Eu não vou. Mas eu vou mandar o meu anjo. Eu vou tirar da frente de vocês os inimigos, eu vou dar vitória, vocês vão ser bem-sucedidos, vocês vão ser prósperos, tudo que eu prometi vai se cumprir, mas eu não vou mais junto com vocês. A Bíblia diz que Moisés diz uma resposta para Deus que certamente, será que não tem que mexer com a gente isso, porque Moisés diz: Senhor, olha, eu não estou atrás das tuas promessas somente, não manda anjo, não manda serafim, não manda querubim, não manda arcanjo, se a tua presença, Senhor, se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui, eu não dou um passo, eu não arredo o pé daqui, Senhor, se a tua presença não for conosco. E a Bíblia nos fala também de uma forma bem diferente que Jacó, quando luta com o anjo de Deus, e a Bíblia não fala um anjo, a Bíblia fala o anjo, no livro de Oséias, capítulo 12. E ali Jacó luta com o anjo e ele faz justamente ao contrário. Ora, ele fala assim: olha, eu não vou te deixar embora até que você me abençoe. Pode vir aqui me abençoar, me dá a sua bênção, depois você pode ir, vai-te embora, não tem problema, mas eu quero a tua bênção. São situações totalmente distintas. E a Bíblia nos fala que houve uma geração, que foi a geração de Eli, na qual os filhos dele, aquela geração não buscava mais ao Senhor, aquela geração não se preocupava com Deus, aquela geração não subia até Siló, onde estava a presença de Deus, para sacrificar a Deus. Aquela geração não almejava por isso, não almejava a presença de Deus. Mas quando a coisa apertou, quando a coisa complicou, tiveram uma ideia: olha, vamos lá no tabernáculo, vamos pegar a arca do Senhor, a presença de Deus, e vamos levar, vamos trazer para a nossa batalha, como se fosse um talismã,
diante de Deus, Deus fosse um talismã. A presença de Deus fosse um talismã. E a Bíblia nos diz que aquela geração sofreu uma derrota imensa. Porque não queriam a presença de Deus, não almejavam a presença de Deus, mas queria que Deus fizesse algo por eles, queriam a bênção de Deus. Logo depois que essa geração passou, veio a geração de Davi, e uma das primeiras coisas que Davi fez foi recuperar essa arca que foi perdida nessa geração de Eli, dos filhos de Eli, que levaram a arca para a guerra. Além de sofrer uma derrota tremenda, a presença de Deus foi levada embora. E a Bíblia nos fala que Davi, um dos primeiros atos que Davi fez, foi pegar aquela arca, trazer para Jerusalém, colocar aquela arca, fez ali uma tenda, colocou aquela arca no meio da tenda. E Davi pulava de alegria, por causa que a presença do Senhor estava de novo em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que Davi colocou ali os levitas, os sacerdotes, e eles cantavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pedir absolutamente nada. E só diziam: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Quem busca a Deus pelo que Ele faz, acaba perdendo Deus pelo que Ele é. Pereço aquilo que Deus pode nos dar. Aquilo que Deus pode nos dar. Perdemos aquilo que Deus é. Entenda uma coisa: nenhuma geração, tanto Davi como Moisés, nenhuma geração experimentou tantas experiências com Deus, o sobrenatural de Deus, como experimentou aquela geração com Davi e aquela geração com Moisés, porque valorizavam, almejavam, o que era mais importante era a presença de Deus, não aquilo que Deus poderia dar. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus Ele é, se você entende o que Ele é, você vai entender que Ele vai fazer porque Ele é, não porque nós o buscamos pelo que Ele faz. O foco não está no que Ele faz. Se você entender o que Deus faz, é uma consequência. Se você entender do que Deus é, você vai entender que o que Ele faz é uma consequência do que Ele é. Então buscá-lo pelo que Ele é, inevitavelmente levará você a experimentar o que Ele faz. Eu vou repetir isso para você. O foco não pode estar no que Deus faz. Se você entender o que Deus faz, se você entender que o que Deus faz é uma consequência do que Ele é, então buscá-lo pelo que Ele é, inevitavelmente levará você a experimentar o que Ele faz. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que Ele é galardoador. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador. Não é algo apenas que Ele faz, mas Ele é. Almeje andar com Deus. Almeje levar Deus para o seu trabalho. Almeje levar Deus dentro do seu carro. Almeje a presença de Deus por onde você andar. Você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Porque tudo o que Ele está fazendo é porque Ele é bom. E é porque a sua misericórdia dura para sempre. Para vivermos o sobrenatural de Deus é necessário que estejamos na presença dEle por inteiro. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Satanás não precisa impedir você de ir para a igreja. Satanás só precisa te distrair quando você está na igreja. Satanás já entendeu que é muito mais eficaz te distrair
você diante da presença de Deus do que impedir você de chegar à presença de Deus. É muito mais astuto fazer isso. No livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a Bíblia nos relata a história conhecida de todos nós, a história de Ana, mãe do grande profeta Samuel. E é interessante se você observar essa história, que a Bíblia diz que o Elcana tinha duas mulheres, uma chamava Ana, a outra chamava Penina. E a Penina, a Bíblia diz que ela tinha filhos, mas Ana não tinha filho. Ana era estéril. E tudo o que ela almejava era ter um filho. Mas entenda bem, quando a Bíblia nos fala que todos os anos, essa família, o Elcana, sua mulher e seus filhos, subiam até Siló, onde estava o tabernáculo, onde estava ali a arca da presença do Senhor. A Bíblia diz que quando eles subiam, entenda isso, quando ia-se para a presença de Deus, quando ia-se adorar a Deus, quando ia-se sacrificar a Deus, você observa o texto lá que a Bíblia é caprichosa em dizer que Penina irritava Ana excessivamente. Então aquela mulher chegava na presença de Deus aborrecida, o semblante caído, ela não comia, ela estava triste, e ela chega diante da presença de Deus morrendo de raiva, por causa da outra que a irritava. Então quando ela ia para a presença de Deus, Satanás usava a vida daquela mulher e distraía Ana, quando ela estava na presença de Deus. Ela estava irritada, aborrecida. Você quer ver perder a sua paz? Você quer ver você chegar aqui no culto e você perder o seu foco? Se acontece algum imprevisto com você no caminho daqui, quando você está a caminho da igreja, alguma coisa acontece que te aborrece, você recebe uma mensagem no WhatsApp, às vezes você senta aqui, se você for distrair, você vai ver uma mensagem que vai tirar você do foco o resto do culto inteirinho. Você vai ficar com aquilo na mente. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não estão por inteiras na presença do Senhor? A mente está longe, distante. E como viver o sobrenatural de Deus se você não está por inteiro na presença dEle? A Bíblia diz que certa feita, num outro ano era assim, e no outro era assim, e todas as vezes acontecia isso, mas um dia, a Bíblia nos fala que Ana chegou diferente na casa do Senhor. Ela comeu e foi orar. Ali se percebe nitidamente que ela fez algo que ela nunca tinha feito das outras vezes, que a Bíblia não relata que ela tinha tido aquela atitude das outras vezes. A Bíblia nos fala que ela chegou diante do Senhor de coração, por inteiro, e clamou ao Senhor e colocou diante de Deus as suas mágoas, as suas necessidades, por inteiro. Desligou da afronta, desligou do que aborrecia, sentou-se, prostrou-se, melhor, diante da presença do Senhor e abriu seu coração por inteiro. A Bíblia diz que ela demorou orando ao Senhor. Ah, meu irmão, quando nós estamos na presença do Senhor, não te apresse, não faça aquela oração superficial. Quem precisa do milagre tem que derramar o coração diante de Deus, tem que se entregar por inteiro diante do Senhor. E quando Ana fez isso, chamou até a atenção do sacerdote ali. E ela saiu dali. A Bíblia diz, com uma palavra que ela, olha, entenda bem o que Deus está falando. Todos os anos ela ia no mesmo lugar. Todas as vezes Deus estava ali. Todas as vezes que ela foi anteriormente, o sacerdote estava ali. Todas as vezes que ela foi anteriormente, ela prestou o sacrifício ali. Tudo do mesmo jeito. O que mudou foi a atitude dela, dessa vez. Não importa quantas vezes você entra para esse templo. Não importa quantas vezes você escute a palavra de Deus.
Não importa quantas vezes você ore a Deus, mas se você não estiver por inteiro, diante da presença do Senhor, não tem como viver o sobrenatural de Deus. E ela sai dali com uma palavra, e aquela palavra, ela já mudou o rosto dela, já mudou o seu semblante, porque ela recebeu a seguinte palavra: estenda as mãos aí, que você receba agora. Que o Deus de Israel conceda o que você está pedindo diante dele nesta noite. Foi essa a palavra que ela ouviu. Simples assim. Simples assim. Mas aquilo entrou como uma flecha no coração dela, porque ela já estava ali por inteiro, clamando ao Senhor. Ela recebeu aquela palavra, e a vida dela mudou, e ela voltou, o semblante já estava feliz, e ela viveu o sobrenatural. Uma mulher estéril ficou grávida, e pôde entregar diante de Deus aquele voto que ela tinha feito a Deus, o Samuel. Amém? Mas para vivermos o sobrenatural de Deus, precisamos ser ousados, corajosos e ter fé. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Irmão, se você não tiver coragem, não tem como viver o sobrenatural. Aí eu pergunto para você, diante dos gigantes que se levantam diante de você, você é que nem o exército todo que estava ali, que tremia diante de Golias, ou você é o Davizinho, que chegou ali e disse: deixa comigo que eu dou conta, porque eu não estou indo por conta própria, eu estou indo em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem esse incircunciso tem afrontado. Ousadia, coragem e fé. Não tem como você viver o sobrenatural de Deus se você não tiver essa composição também. Porque Deus não deu um espírito de covardia. Se diante do problema, se diante da dificuldade, se diante do desafio, você volta atrás, você estremece, você bambeia, você entra no quarto escuro, você fecha a porta, você entra em depressão. Como? Como viver o sobrenatural de Deus? Para viver o sobrenatural de Deus, você tem que ter coragem de agir no momento difícil. E eu podia falar de tantas pessoas aqui, que a Bíblia nos está cheia de pessoas que teve a oportunidade de viver o sobrenatural, porque este é o propósito de Deus, e nos encorajam. Mas eu podia falar de Elias com os profetas de Baal, eu podia falar na mulher do fluxo de sangue, que enfrentou tantas coisas, não era nem para tocar em Jesus, era para tocar naquilo que estava tocando em Jesus. Eu não preciso nem tocar nele, eu preciso tocar naquilo que está tocando ele, que eu receberei o meu milagre. E ela teve tanta coragem para enfrentar tudo aquilo ali. Eu preguei da última vez sobre essa mulher. Eu fico imaginando como foi cantado aqui, Pedro caminhando sobre as águas. Que coragem que esse homem teve, que ousadia, que fé. Mesmo que depois ele venha naufragar, mas no momento ele teve. Qual de nós teríamos? Espero que todos, mas sabemos que não. O pastor Hamilton ainda comentou esses dias: rapaz, imagina um vento soprando, tudo no escuro. Até alguns minutos atrás eu achava que Jesus era um fantasma. E você vem, eu vou até aí. E as ondas subindo, o barco quase naufragando. Jesus foi socorrendo, porque o barco já estava afundando. O camarada fala: no escuro danado às 3 da manhã, eu vou aí, posso ir. Só ele fez isso. Só Jesus e Pedro andou sobre as águas, mas ninguém, porque ele teve coragem para viver o sobrenatural, ousadia, fé. Podíamos falar de Josafá. O Josafá, quando a multidão se vem contra ele, e ele fica desesperado, até que ele ouve a voz do Senhor, dizendo: olha, nessa peleja você não tem que pelejar. Está quietos, e vai ver o livramento que Deus vai te dar. Mas eu fico pensando, quando ele escuta aquela palavra, e o coração dele se enche de fé, de ousadia e de alegria, e no dia seguinte ele sai contra aquele exército com uma banda de música.
com os levitas cantando, tocando. Você já foi para a guerra desse jeito, irmãos? E o mais interessante é que tem uma chave importante, quando eu e você estão passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma guerra, e nós queremos lutar com as nossas armas, e vamos que vamos conseguir e tal. Mas tem luta. Quem vai vencer é só o Senhor. Entenda isso. A Bíblia é tão clara em dizer assim, olha, quando eles começaram a louvar. Mas antes deles começarem a louvar, eles tiveram ousadia. Antes deles começarem a louvar, eles tiveram coragem de ir ao encontro daquele exército, que era uma multidão enorme, que até o dia anterior eles estavam tremendo de medo. Quando o problema chega, não tem problema, nós temos medo, às vezes acontece. O que a gente não pode é viver com medo. Você abalou um pouquinho, daqui a pouquinho você, peraí, vem uma palavra de Deus para a sua vida, você fala, peraí, não, Deus fala que essa peleja eu não vou pelejar, não importa quantos tem lá fora. Então o que é para fazer, Senhor? Essa aí é para adorar. E a Bíblia é caprichosa em dizer, quando eles começaram a louvar, Deus começou a desbaratar o inimigo. Mas teve coragem para ir ao encontro do inimigo sem uma arma empunhada, só instrumentos musicais. E quando eles começaram a louvar, o exército inimigo foi derrotado. E o que falar de Gideão? Gideão com 32 mil homens contra um exército que a Bíblia diz que eles eram inumeráveis, como a areia do mar. Deus fala, olha Gideão, tem muita gente. Irmãos, poxa vida, tivesse em nós essa coragem que Gideão teve. Olha como Deus não conta com corajosos. Você sabe qual foi a palavra que Deus falou para Gideão para dizer para os homens, daquele exército de 32 mil homens? 32 mil homens contra um exército incontável já era pouquíssima gente. Mas Deus falou assim, olha Gideão, eu não trabalho com medrosos. Eu não tenho como o medroso, o covarde, ele não tem como experimentar, vivenciar o sobrenatural que eu tenho à disposição. Então você faz o seguinte, você fala, não precisa nem gritar, viu, Gideão? Você fala aos ouvidos. Aquele que for medroso e covarde, pode ir embora para sua casa. De 32 mil homens, 22 mil foram embora. Você entende, irmãos? Que às vezes a igreja está cheia, mais de 2.300 pessoas aqui. Mas será que, diante de um desafio, como se porta? 32 mil homens, 22 mil foram embora, ficaram 10 mil. E Deus falou, é muita gente. Tem muito camarada aí. E Deus fez uma outra prova. O fato é que no final ficou 300. 300 homens contra um exército inumerado. Mas para viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter coragem. Diga coragem. Diga coragem, irmão. Vocês estão aí comigo, amém? Então diga de novo. Coragem. Ousadia. E fé. Então presta atenção. Gideão sai com 300 camaradas. Esses caras também eram 300 homens de fé, viu, irmão? A diferença, eu fico olhando assim, eu fico lembrando da Segunda Guerra Mundial, que tinha ali os japoneses com os aviões, e eles saíram para a guerra. Mas era tão certo que eles não tinham poder de vencer, que eles ficaram famosos kamikazes. Eles julgavam, se suicidavam, julgavam os aviões contra os inimigos. Olha a diferença. A diferença é quando você está no exército do Senhor, mesmo você sendo minoria, você nunca vai ser um kamikaze na presença de Deus. Você está na presença do Senhor, com ousadia, com fé, com coragem. Você precisa entender que o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Mesmo que você esteja em pouca, em minoria, achando pequeno, como Gideão se achava, o menor da sua casa, o menor da tribo, o mais pobre.
Mas olha, escute uma coisa. Deus não chamou os fortes. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Entenda isso, meu irmão. Não olhe para a circunstância. Olhe para o que Deus quer proporcionar, porque o que Deus quer fazer com você é agir de forma que você vivencie o sobrenatural, porque foi para isso que nós fomos chamados. E com aqueles 300 homens, eles vão à guerra com uma tocha e um jarro. Já foi na guerra com isso? Já tentou fazer algo que você nunca fez? Algo que, irmãos, entenda o que o Espírito Santo está falando. Não é, às vezes, do jeito que você está acostumado. Às vezes está acostumado à guerra, com lança, com espada. Às vezes, irmão, quando Deus quer agir, é só obedecer o comando dEle. Porque quem vai fazer é Ele. Aí você vai numa guerra com uma tocha, um jarro, uma tocha e um jarro. Aí você quebra o jarro, levanta a tocha e dá um grito. Pronto. Era tudo que precisava ser feito para vencer um exército inumerável. Inumerável. Olha, eu vou finalizar aqui dizendo para você que entrou aqui essa noite, que você entenda que o que Deus tem para mim e tem para você é algo muito mais profundo. Viver o sobrenatural de Deus, experimentar como a irmã experimentou, como essa família experimentou, como eu já experimentei, e tenho certeza que você já experimentou também. Fica marcado. Mas se você não age com coragem, se você não entrega diante do Senhor com interesse, se você não valoriza a presença dEle como algo mais importante na sua vida, nunca você vai viver o sobrenatural, você vai andar só em caminhos rasos. Eu lembro uma vez, eu já dei esse testemunho aqui, eu vou só dizer para vocês o que eu passei aquela noite. Aquela noite que eu atropelei um homem de bicicleta, numa rodovia, a 100 km por hora. E ele saiu, ele cruzou, era pista dupla, tinha um canteiro no meio, mas o canteiro tinha alguns lugares, tinha umas placas de cimento e eram separadas, tinha um vão entre uma e outra. E ele atravessou de bicicleta do outro lado da pista, do jeito que ele atravessou, ele entrou na pista que eu estava. E ele deu, e assim foi. Eu peguei ele, porque ele entrou na minha faixa, a hora que eu estava passando. Eu freiei o carro, mas o carro arrastou uns 3 metros no máximo, eu já peguei ele. Eu bati nele com tanta força, com tanta violência, e a bicicleta encaixou certinho na frente do carro. E ele bateu o rosto dele no para-brisa do carro, que eu lembro, nunca vou esquecer dessa imagem, dessa cena. Ele bateu olhando para mim, e o para-brisa veio parar no volante do carro com o rosto dele. E eu continuei freando e fui arrastando ele por alguns metros. Quando eu parei, ele foi parar longe. Alguns carros que estavam do meu lado presenciaram tudo, pararam. E lá estava aquele homem. A bicicleta virou uns 10 pedaços. E lá estava aquele homem. Quebradinho, irmãos. A perna dele virou para trás. Teve uma fratura exposta do fêmur. Quebrou quase que todos os dentes da boca. E eu pensei, todo mundo que ali pensou que ele tinha morrido. E ninguém tinha coragem de chegar perto dele, porque tinha em cima do capô do carro uma massa um pouco esverdeada, e no escuro, já era tarde da noite, as pessoas diziam que aquilo ali era parte do cérebro dele. Ninguém tinha coragem de chegar perto dele. E a gente via ele tremendo. Mas Deus me deu uma ousadia naquele dia, que eu nunca vou esquecer na minha vida. E eu fui caminhando em direção àquele homem, e cheguei perto dele, ajoelhei naquele asfalto. E ele estava tremendo assim, e fazia. E cada vez assim, ia sendo menos. Eu falei,
em nome de Jesus Cristo. Eu fiz uma oração ali muito breve, irmãos, mas fiz uma oração com muita fé e com muita autoridade. Falei, em nome de Jesus Cristo, espírito de morte, eu te repreendo agora. Senhor, este homem não vai morrer aqui pelas minhas mãos nesse asfalto, Senhor. Em nome de Jesus, eu disse, espírito de morte, eu te repreendo. E ele fez assim, e ele fez assim de novo. Demorou uns 15 minutos. Chegou os bombeiros, socorreram. E graças a Deus aquela massa que estava em cima do capô do carro não era o cérebro dele, eram uns abacates que ele estava levando na bicicleta. Verdade. Ele estava levando os, depois que eu fui descobrir, né? A gente vai descobrir. Porque na hora que ele pegou lá, que eu fiquei, meu Deus, olha que virar a cabeça desse homem e botar um buraco. E eu fiquei, e o socorrista, para me ajudar, ele falou assim, segura a lanterna aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Mas para viver o sobrenatural de Deus, irmão, você tem que ter coragem. Você tem que ter ousadia, você tem que ter fé. Ou nós servimos um Deus que tudo pode, ou nós somos medrosos, que nem aquele exército inteirinho que estava ali tremendo diante de Golias. De que forma eu e você entramos aqui essa noite? Entendendo que nós somos chamados para viver o sobrenatural. Eu poderia contar tantas outras experiências, mas eu quero falar das minhas, eu quero falar aqui da Bíblia. Irmãos, que almejemos em nossos corações, e muito além, que almejemos em nossos corações ver o que Paulo viu, experimentar o que ele experimentou, ao ponto de dizer que considerava como perda, como esterco, tudo aquilo que ele tinha aprendido, toda aquela cultura que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha vivenciado aos pés de Gamaliel, toda a cultura. Ele falou assim, eu tenho isso como perda, como refúgio, diante das experiências que eu tenho tido com Deus. Irmãos, que almejamos, eu pensei, meu Deus, o que Pedro tinha? Quando Pedro chegou diante daquele homem paralítico, na porta daquele templo, e disse assim, olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, o que ele tinha, irmãos, eu te dou. Eu quero ter o que Pedro tinha ali. Tinha fé, ousadia, comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para dizer para aquele, olha, para ter essa experiência, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Que almejemos isso para a nossa vida. Ver o que João viu na ilha de Patmos, irmãos. Que experiência. É isso que nós temos que almejar, esse sobrenatural. Que a Bíblia diz que ele viu algo tão maravilhoso que ele caiu como morto. Ver, irmão, o que Sadraque, Mesaque e Abednego viu naquela fornalha. Corajosos para não se inclinar diante de um rei, uma estátua, adorar outro Deus que não fosse o Deus, nosso Senhor. Coragem que ele teve para não entrar na forma deste mundo. Nós se curvamos diante de tantas as coisas. Senhor, eu quero ter a experiência que esses homens tiveram, de ver esse quarto homem passeando com eles no fogo. Chamados para o sobrenatural. Ver, irmãos, o que foi que Daniel viu quando foi julgado naquela cova dos leões, e dizer depois, olha, Daniel, você está aí? Eu estou, rei, porque estava aqui o anjo do Senhor e fechou a boca dos leões. Ver isso, irmãos, entende? Ter essa experiência, chamada para o sobrenatural, mas sim também não se curvou diante do decreto do rei. Coragem. Almejou a presença de Deus, não se curvou, não deixou de buscar o seu Deus. Aconteça o que acontecer comigo, eu jamais deixarei de adorar o meu Deus. O que foi que eles presenciaram, que nos tira desse lugar raso e nos leva a águas profundas? Irmãos, não devemos nos acomodar com títulos de pregadores,
ministros, cantores. Deus nos chamou para sermos testemunhas. Testemunha fala daquilo que vive, conta aquilo que presenciou. Como nós ouvimos a irmã, você ouviu? Testemunha isso. Testemunha. Fala do que viu, não do que leu, ou do que aprendeu, ou do que ouviu, mas fala do que presenciou, do que experimentou. Testemunha é ter vivido na prática aquilo que está contando. E testemunha no grego, irmãos, é mártires. Mártires é alguém que experimentou uma verdade tão profunda que está a ponto de dar a sua própria vida em função do que crê. Fomos chamados para viver o sobrenatural, para andarmos por fé e não por vistas, chamados para fazer os milagres que Jesus fez e ainda maiores, chamados para falar de um Deus que não se vê, mas nós o sentimos, porque Ele habita em nós. Amém? Eu convido você a se colocar em pé. E eu pergunto para você, será que a gente não precisa rever um pouquinho? O que é que nós estamos valorizando? Será que nós não devemos rever um pouco? De que forma nós chegamos diante da presença de Deus? Tão atormentado, tão envolvido nas coisas circulares. Chegamos diante do Senhor muitas vezes em partes, mas não por inteiros. Não importa quantas vezes nós viemos na casa do Senhor, irmão, o sobrenatural de Deus vai vir quando nós estivermos inteiro. A única coisa que Deus pede de nós, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Diante dos problemas, das dificuldades, diante dos gigantes que se levantam, como eu e você respondemos? Respondemos correndo, com medo, retroagimos, encolhemos, ou avançamos dizendo, olha, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. Será que é isso que nós estamos fazendo? Coragem para fazer algo que você nunca fez. Coragem, determinação para dizer um basta para as afrontas de Satanás. Feche seus olhos, curva sua cabeça, faça uma análise de como tem sido a sua fé, como tem sido a sua experiência com Deus, como tem sido a sua vida, se tem sido uma vida vivendo o sobrenatural, ou simplesmente você está vivendo o natural. Não vou chamar você para vir aqui à frente, o pastor Hamilton vai fazer o fechamento, mas eu quero orar com você, que eu acho que todos nós devemos almejar um pouco mais. Senhor, meu Deus, Senhor, como é bom estar aqui na tua casa, Pai. Senhor, como é glorioso, Pai, ouvir tudo que nós já ouvimos aqui essa noite. Senhor Deus, como almejamos, Senhor Deus, como minha alma almeja, Pai, a ter uma vida mais profunda, Senhor, a vivermos, Senhor Deus, mais intensamente, a entendermos, Senhor Deus, quão grandes coisas nós podemos fazer, Pai, em Teu nome. Senhor, quando o Teu Filho Jesus esteve aqui e disse, olha, se vocês estão ficando maravilhados pelas coisas que eu faço, eu digo que coisas maiores vocês farão. Meu Deus, como seria bom viver isso, Senhor. Como seria bom ter as experiências que esses homens tiveram, Pai, contigo. Meu Deus, que haja em nós, Pai, o desejo de buscar a Tua presença cada vez mais, Senhor. De almejar estar na Tua casa, Senhor.
dizer que, olha, este lugar é muito bom de estar, prefiro estar aqui do que em outras partes 1000. Senhor, que quando falamos em vir para a tua casa, possamos encher os nossos lábios, Senhor, com um sorriso melhor, dizer assim, olha, eu me alegro quando me dizem, vamos à casa do Senhor. Ah, meu Deus, como é importante, Senhor Deus, almejarmos, Pai, e entendermos que a tua presença, Pai, é muito maior, Pai, do que qualquer coisa que o Senhor possa fazer por nós. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor, porque também, Pai, nós temos as nossas necessidades, isso é fato, Senhor. Mas como obter o sobrenatural do Senhor, meu Deus? Chegamos aqui só em partes, Pai, com nossa mente distante, Senhor. Louvamos o Senhor com nossos lábios, mas muitas das vezes nosso coração está tão longe, meu Deus. Estão lá naquele problema, naquele desafio, naquela afronta, Deus. E nós estamos aqui só em carne e osso, mas nossa alma está tão longe, a nossa mente está tão longe, Senhor. Deus, que nós possamos, Pai, não permitir mais que Satanás, Senhor, domine a nossa mente quando viemos para a tua casa, e nós possamos estar aqui por inteiros diante da tua presença, Pai, para que nós possamos experimentar o sobrenatural que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Viemos aqui com nossas demandas, com nossas necessidades, com nossas mazelas, com nossas lutas, Pai. Queremos um milagre, mas nossa mente está longe do Senhor, meu Deus. Nos ajuda, Pai, a alcançarmos, Senhor Deus, os milagres e o sobrenatural que o Senhor prontamente tem para nos dar. Ah, meu Deus, que haja em nós, Pai, homens e mulheres, que a sua igreja, Pai, seja completa, repleta de homens e mulheres, Pai, cheios de fé, cheios de coragem, cheios de ousadia, Senhor Deus, para que possamos, Pai, experimentar, Senhor Deus, coisas maravilhosas da tua parte, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a vivermos o sobrenatural todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.